Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa primeira aula do quarto? E essa aula é Ciências. Nossa primeira aula, porque ainda nós teremos matemática hoje e espanhol com a professora Elis. Então, bora lá para as nossas atividades de ciências. A prof vai colocar na página aqui com vocês. Nós teremos correção também, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre eletricidade. Então, bora lá para a aula de hoje. Novos fenômenos e materiais foi o que a gente trabalhou aí, né? Sobre magnetismo na aula passada, tá? Magnetismo e eletricidade são os nossos conteúdos agora, né? Porém, nós começamos aí com o magnetismo. Falamos aqui um pouquinho sobre os polos, né? Os polos diferentes, eles se atraem, os iguais se repelem, né? Então, gente, a correção ali da página 8, tá bom? Que nós faremos aí depois as páginas 10 a 15 e eu vou falar um pouquinho sobre o trabalhinho da página 9. Então, alumínio é um metal utilizado para fabricar muitas coisas, como as latas de refrigerante que Mônica e Cebolinha cataram, né? Na aula passada a gente leu a historinha. Mas, na verdade, os ímãs não atraem objetos de alumínio. Assinale com um X os objetos que podem ser atraídos por ímãs. Tá? Deixa a prof pegar a caneta aqui, a apontadora laser. Ó. Então, moeda de níquel pode, rolha de cortiça nananina não, prego feito de ferro, colher feita de aço, clipes de plástico não e folha de papel também não. Tá bom? Número 2. Os ímãs apresentam polos que podem se atrair ou se repelir quando aproximados. Use setas para indicar o que acontece em cada uma das situações apresentadas a seguir, tá bom? Então, aqui, gente, vocês deveriam fazer as setinhas, tá? Atrair e repelir, tá? Então, a prof escreveu e a gente vai fazer as setinhas aqui, ó. Então, aqui, ó, são polos diferentes, tá vendo? Ó, polos diferentes se atraem. Então, vamos fazer aqui as setinhas como está aqui, ó, tá? Aqui, polos iguais se repelem, né? Se afastam, ó, tá? Tem que fazer o desenho, tá, gente? Tá dizendo aqui, ó, usando as setas. Aqui, polos iguais também, né? Polos iguais, a gente acabou de ver, se repelem, né? E aqui, ó, polos diferentes, o que acontece? Eles se atraem, né? Então, atrai. Misericórdia, né? Esse último aqui que a prof fez. Tá bom? Espero que vocês tenham acertado aí. Então, bora lá para a aula de hoje. Vou falar dessa página 9, que é o nosso trabalhinho, tá? Na história em quadrinhos da Turma da Mônica, na página 7, o Franjinha solucionou o problema de Cebolinha construindo um ímã gigante que atrai alumínio. Franjinha é o cientista da turma. O desenvolvimento da tecnologia, somado à criatividade humana, fez com que materiais e técnicas fossem descobertos, possibilitando que novos objetos e instrumentos sejam inventados a cada dia. Então, a cada dia a gente vê aí surgirem novos objetos, né? Novos instrumentos inventados por pessoas, assim como o Franjinha, né? Também, né, cientistas, outras pessoas que também inventam aí objetos e instrumentos, mas isso é fruto do que, gente? Da tecnologia somada à criatividade das pessoas, tá? Então, o que vocês farão aqui? Serão os pesquisadores, né? Os criadores, pesquisadores, ó. Escolha um objeto ou instrumento presente em seu dia a dia e faça uma pesquisa sobre ele em fontes diversas, tá? Livros, revistas científicas, internet, etc. A seguir, algumas sugestões do que você pode pesquisar. Então, olha lá, vocês podem seguir exatamente como tá aqui nessa página, tá? Então, nome de quem inventou esse objeto ou instrumento, tá aqui, ó. Ano da invenção ou descoberta, como esse objeto ou instrumento era feito ou fabricado e como esse objeto ou instrumento é feito atualmente, tá bom?
Gente, vocês não vão fazer aqui, ó, nessas linhas do livro, tá bom? Vocês vão fazer numa folha avulsa, numa folha à parte, tá? Quem tem folha grande vai fazer na folha grande, quem não tem vai ter que colar uma folha na outra para ficar aí como se fosse o tamanho, talvez, de meia cartolina. Quem tem cartolina pode usar cartolina. Por quê, gente? Porque eu quero que vocês coloquem aí essas informações que fiquem bem expostas, bem explícitas, bem explicadas aí. Podem usar esses subtítulos, tá bom? Podem usar imagens impressas, não de texto, de imagens, podem usar. Quem não tem como imprimir, não tem revista, nada que tenha imagem, vai fazer o quê? Desenhar, tá bom? Pode desenhar a forma como utiliza, além do objeto, tá bom? Pode trazer uma curiosidade extra, tá? Então, lembrem-se, vocês vão fazer, então, de uma forma bem caprichada, bem explícita, bem explicadinho, com todos esses subtítulos, mais alguma coisa que vocês encontrarem que achem importante, né, relevante para o trabalho, para falar sobre aquele objeto ou aquele instrumento, com imagens, tanto impressas ou recortadas ali de revistas, ou desenhadas, tá bom? E vocês vão postar esse trabalho no dia 9 de novembro, na segunda-feira que vem, tá? Então tem um tempinho aí para que vocês façam. Claro, não vão deixar para fazer na última hora, né? Para não ficar uma coisa desleixada, né? Ou fez correndo, fez de qualquer jeito, não, tá bom? Então, ó, caprichem nesse trabalhinho, tá? Dia 9 de novembro. Até teve um errinho lá no cronograma da prof, mesmo atualizado, né? Primeiro o Alberto me fez lá a observação que eu havia deixado a questão do Halloween. Depois eu coloquei o cronograma revisado e agora eu fui ver que ele tá com um errinho, né? Tá lá dia 9/11, segunda-feira, e eu não completei a entrega do trabalho de ciências, tá bom? Então completem lá no planejamento de vocês. Agora sim, gente, vamos falar sobre eletricidade. Você se lembra da geladeira com a porta cheia de ímãs representada no início do capítulo? Ela e outros aparelhos eletrônicos funcionam graças à energia elétrica. Os fenômenos elétricos estão presentes em nosso dia a dia e são estudados por uma área da ciência chamada de eletricidade. Todos os materiais são formados por partículas tão pequenas que é impossível de vê-las ao microscópio. Essas partículas apresentam cargas elétricas. As cargas elétricas podem ser positivas ou negativas. Estão presentes em quantidades iguais nos materiais, tá? Podemos perceber a ação das cargas elétricas quando esfregamos um balão ou pente de plástico no cabelo seco, tá? E esse é o experimento que a gente vai fazer, gente. Observe na imagem ao lado como o cabelo fica com alguns fios arrepiados. Isso acontece porque o cabelo perde cargas elétricas para o balão. Como o cabelo e o balão passam a apresentar cargas opostas, né, após o atrito, então o que acontece? Eles se atraem, lembra? Mesma coisa do magnetismo, né? Então, os opostos se atraem, né? Aí está a explicação para a atração que ocorre entre o cabelo e o balão. Cargas diferentes se atraem. Os fenômenos elétricos podem ser percebidos quando acendemos uma lâmpada, ligamos um aparelho eletrônico, vemos um relâmpago. Lembra que a gente conversou sobre medo? Até a Mel falou que tem medo de relâmpago, né? Eu também morro de medo de relâmpago, trovão. No ventilador, a energia elétrica é usada para mover as pás do aparelho, né? Então, olha lá no experimento, gente. Vamos fazer esse experimento para verificar a existência da eletricidade? Então, um pente de plástico, papel picado e o cabelo limpo e seco. Primeiro, vocês vão aproximar o pente do papel picado e observe o que acontece, tá? Então, tá aqui, ó, a primeira coisa que vocês vão fazer é aproximar o pente do papel picado, tá? Em seguida, vou friccionar o pente aproximadamente 20 vezes no cabelo. Então, vai lá e flexiona 20 vezes no cabelo, tá? E depois aproxima novamente do papel picado. Depois, vocês vão responder essas perguntas, ó. O pente atraiu os pedaços de papel antes ou após a fricção no cabelo? E por que isso aconteceu?
Está ali no texto a resposta, né, gente? Para que ocorra a atração, a carga elétrica do cabelo pode ser igual à carga elétrica do pente? O que a gente falou sobre os opostos se atraem, né? Então, fica a dica. Número 3, quando friccionamos o pente no cabelo, o cabelo fica com carga elétrica positiva. Qual é a carga elétrica do pente nesse caso? Tá fácil, né, gente? Número 4, o que aconteceu quando você aproximou o pente dos pedaços de papel após você flexionar o pente no cabelo? Aí você vai escrever. E como é que você explica isso? Então, produção e condução de energia elétrica. A energia elétrica possibilita o funcionamento de diversos aparelhos que há em nossas casas e pode vir de diferentes fontes. As usinas que produzem energia elétrica são muito importantes para fornecer energia a muitas casas, hospitais, indústrias e etc. No Brasil, a maior parte da energia elétrica vem das usinas hidrelétricas, sendo obtida pelo movimento da água em grandes turbinas. Mas também existem usinas termoelétricas. Essas usinas hidrelétricas, nós até vimos esse funcionamento dela, das águas, lá na aula de geografia, né? Também existem as termoelétricas, que obtêm energia por meio da queima de carvão. E as usinas termonucleares, que geram energia utilizando materiais radioativos. E as usinas eólicas, que nós também já trabalhamos com a força eólica na aula de robótica, aula tecnológica, né? Que transforma a força do vento em energia elétrica, entre outras. Gente, olha só que curioso. Vocês sabiam que existiam diversas formas aí de se obter energia? Olha lá, observe exemplos de fontes de energia elétrica. Então, ali, ó, nuclear, né, que a gente falou, ó, eólica, térmica, hidrelétrica, das marés, energia solar, gente, ó, energia elétrica aqui, ó, fonte de energia solar, geotérmica, das ondas e bioenergia. Após ser gerada nas usinas, a energia elétrica chega até nossas casas por meio de cabos condutores. Os aparelhos elétricos também têm cabos para receber energia que foi conduzida pelos cabos condutores. Então, a energia elétrica que faz os aparelhos eletrônicos funcionarem, né? Então, aqui, ó, ele tem esse cabo também para receber essa energia que vem aqui desses condutores, né? Os fios condutores de energia elétrica precisam permitir a passagem da corrente elétrica. Então, o que é a corrente? É esse movimento ordenado das partículas elétricas, tá bom? Que faz ligar os aparelhos. Alguns materiais, como alumínio, cobre, o ferro, permitem que cargas elétricas transitem com facilidade, por isso são chamados de bons condutores de eletricidade. Outros materiais, como borracha, plástico e vidro, impõem dificuldade ao movimento das cargas elétricas, por isso eles são chamados de maus condutores de eletricidade. Quando queremos fazer a corrente elétrica passar por um cabo, usamos fio de cobre, porque as cargas se movem mais facilmente por esse material. Tá vendo aqui, ó, gente? Ó. Então, esse aqui é como se fosse um plástico, né? Aqui que é o isolante, né? E aqui dentro, ó, tem vários fiozinhos, ó, vocês já devem ter visto o fio assim, ó, tem vários fiozinhos que são condutores, tá? Que são os fios de cobre. Para ficarmos protegidos contra choque, os fios elétricos são cobertos com uma capa de plástico, que é isso que eu acabei de falar para vocês. Nesse caso, o cobre atua como condutor e o plástico como isolante, ele isola, né? Por isso, gente, aqui a gente está falando, ó, alumínio, cobre, ferro, eles permitem que a carga elétrica transite com facilidade. Aí o perigo, né, das crianças menorzinhas, claro que não na idade de vocês, né, mas das crianças menorzinhas pegarem garfos de metal, né, e colocar lá na tomada e acabar morrendo por um choque elétrico, né. Por quê? Porque são bons condutores elétricos, né, esse tipo de material. Antes da descoberta de como produzir energia elétrica, as pessoas utilizavam velas e lampiões para iluminar suas casas. Em 1879, o inventor norte-americano Thomas Edison desenvolveu o primeiro modelo de lâmpada. Olha ali, gente, a primeira lâmpada incandescente, ó. Formado por um bulbo de vidro com um filamento de metal dentro. É exatamente aquele modelo ali, ó. Quando a corrente elétrica passava pelo filamento de metal, aquecia tanto que passava a emitir luz. Esse tipo de lâmpada é chamado de incandescente.
Esse invento revolucionou a história da humanidade, pois a eletricidade já existia, mas ainda não era conhecida ou utilizada pela população. Imagina a revolução, gente, naquela época, né? A partir daí, as fábricas puderam funcionar até mais tarde, os carros ganharam faróis e as cidades iluminadas cresceram. Atividades, pessoal. Alguns materiais permitem que as cargas elétricas transitem com facilidade, sendo chamados de bons condutores. E também tem aqueles que são os maus condutores, né, que impõem dificuldade ao movimento dessas cargas elétricas. Então, vocês vão encontrar no caça-palavra o nome de 2 objetos que sejam bons condutores de eletricidade e 2 que sejam maus condutores. Tá facinho, hein, gente? Ó, só passando o olho assim, ó, já tô observando ali, ó. E para nossa última página, agora escreva o nome desses objetos na coluna correspondente de acordo com o tipo de material de que são feitos, tá? Então, você vai escrever lá, aquele nome que eu encontrei lá no caça-palavra, ele faz parte dessa coluna aqui, de bom condutor. Ah, não, esse outro é mau condutor, tá? De energia elétrica. A energia elétrica faz parte do nosso dia a dia. Em casa, faça uma pesquisa sobre as situações que você e sua família utilizam a energia elétrica de acordo com os períodos do dia. De manhã, para que vocês utilizam? Vou falar aqui em casa, por exemplo, né? O meu fogão, né, é elétrico, então eu utilizo para esquentar a água, para passar um cafezinho. Micro-ondas, né? Utilizo a energia elétrica para esquentar o leite. A geladeira, para conservar frutas e laticínios, que a gente usa no café da manhã. À tarde também poderia incluir tudo isso, mais televisão, o próprio computador, né, que eu estou usando para gravar essa videoaula também. À noite, televisão, né, que a prof gosta de um reality show aí que vocês já sabem, né, mas que não vem ao caso. Então, usa-se a televisão, usa-se o chuveiro elétrico, né? Também usa-se chuveiro, a gente necessita da eletricidade, a máquina de lavar roupa. Tô dando algumas sugestões, tá, gente? Mas vocês vão saber certinho aí, de acordo com a rotina da casa de vocês. A professora de ciências fez o seguinte experimento: esfregou um balão de festa no cabelo da Raquel. Observe o que aconteceu depois que a professora afastou o balão. O cabelo da Raquel ficou todo arrepiado. Olha ali, gente. Esse é um experimento para quem não tem pente. Faça esse experimento, tá bom? Para quem não tem o pente de plástico. E é muito legal também esse experimento. A professora fez esse experimento, então, tá? A prof continua essa tela aqui, ó. Sobre esse experimento, podemos afirmar que o cabelo e o balão têm a mesma carga elétrica? Será? O cabelo ficou arrepiado porque os fios estão com cargas elétricas iguais? O cabelo e o balão ficaram sem carga elétrica? Ou houve repulsão do cabelo e do balão? Tá fácil, hein, gente? Ao consertar um abajur que estava com o fio elétrico rompido, João resolveu substituir o fio por um de borracha. Aí ele falou, olha, quando queremos fazer a energia elétrica passar por um cabo, usamos um fio de borracha. Há um erro na solução proposta por João. Escreva o erro nas linhas abaixo e ajude ele propondo uma solução correta para o conserto do abajur. Gente, ele está falando que esse abajur que estava com o fio elétrico rompido, quebrado, ele resolveu substituir por um fio de borracha. Qual que é o erro nisso daí? Tá fácil também, né, galerinha? Então, ó, mão na massa, tá bom? Então é isso, pessoal. Finalizamos aí a nossa primeira aula do nosso quartou, né? Daqui a pouquinho nós teremos matemática. Não se esqueçam, marquem corretamente lá. Tá caindo aqui o cabelo da prof. Marquem corretamente lá, então, que a entrega do trabalho de ciências é dia 9, na segunda-feira, tá bom? Dúvidas, mandem no WhatsApp para a prof, tá? Por hoje é só ciências. Daqui a pouquinho, matemática, tá bom? Beijo, beijo. Fiquem com Deus e tchau!